Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Deixa eu convidar você para acompanhar também o meu trabalho na Gazeta News. Eu apresento de segunda a sexta-feira, ao lado de Guilherme Nobre, o programa Gazeta News Esportes, debatendo o futebol de Alagoas, do Brasil e do mundo, e também outros esportes. E você acompanha o nosso programa pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com e também pelo canal no YouTube, Gazeta News AL. Você é o nosso convidado e eu conto com a sua audiência. A equipe do CRB prestou contas da temporada passada nesta quinta-feira. Divulgou, inclusive, em seu site oficial, onde você também pode acompanhar. O time do CRB teve uma receita na temporada passada no valor de R$ 45.694.915,46. Em relação à receita, com cota de participações, mensalidades, bilheteria e direitos econômicos, o CRB arrecadou R$ 18.839.210,22. A participação do CRB na Série B da temporada passada custou uma cota a favor do CRB de R$ 8.465.296,46. A cota de participação da Copa do Brasil foi no valor de R$ 4.323.057,50. Copa do Nordeste rendeu para o CRB R$ 1.849.832,18. Sócio torcedor, a equipe do CRB arrecadou R$ 1.486.223,57. Com bilheteria, a equipe do CRB arrecadou R$ 1.579.303,48. Com receita de transmissão esportiva, R$ 93.250,39. E com empréstimos de atletas, transações de atletas, arrecadou R$ 1.042.246,64. O CRB teve muitas despesas, por isso que a sua despesa também teve um valor muito alto, no valor de R$ 40.889.412,24. Algumas despesas e receitas chamaram a atenção. Por exemplo, no quadro de sócios, confesso que achei interessante a receita do CRB. Agora, logicamente que tendo um quadro de sócio maior, a arrecadação será muito maior e aí pode vingar aquela promessa que a diretoria promete desde a época do ex-presidente Marcos Barbosa, de que com um quadro de sócio de pelo menos 5 mil sócios, ter então uma receita grande, o suficiente para brigar de fato também com a ajuda desse patrocínio do torcedor pelo acesso à Série A do Campeonato Nacional. Agora, total de receita em relação à bilheteria. A gente sabe que praticamente todos os jogos do CRB apresentam um déficit. Aí aqui tem o dinheiro arrecadado. Agora, quanto o CRB paga para jogar, por exemplo, no estádio Rei Pelé? O CRB teve uma despesa na temporada passada no valor de R$ 1.705.638,74. Ou seja, uma despesa bem maior do que a receita. A equipe do CRB fechou a temporada com o sinal de positivo, ou seja, fechou com uma receita líquida no valor de R$ 4.795.503,22. Porém, tem um detalhe. Aqui já tem o dinheiro que veio exatamente da Liga, né? Da Liga Futebol Forte, no valor de R$ 9.829.059,06. Então, a gente entende que se o CRB não tivesse essa receita na temporada passada, teria fechado, portanto, o ano de 2023 no negativo. O que significa dizer que liga, então, o sinal de alerta para poder, então, não deixar que essa situação de fato aconteça, porque o ano passado essa grana apareceu, mas ela podia não ter aparecido, não estava prevista. E aí o CRB
fechou de forma positiva o seu caixa. Se não tivesse essa grana, fechava de maneira negativa e não pode deixar que aconteça o que já aconteceu em outro tempo, quando o CRB precisou, inclusive, vender o seu patrimônio para poder, então, saldar as dívidas e reconstruir um novo centro de treinamento. A equipe do CRB, que terminou a sua preparação nesta quarta-feira no centro de treinamento da equipe do Floresta, que é, inclusive, comandada pelo técnico Cabo, visando o compromisso desta quinta-feira, 9h30 da noite, na Arena Castelão, diante do Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil. A equipe regatiana tem todos os jogadores à disposição e a tendência é que o técnico Daniel Paulista repita a equipe que começou a jogar, por exemplo, contra a equipe do Vila Nova no último sábado na capital alagoana, com Matheus Albino, com o Hereda, o Simon voltando à equipe, Fábio Alemão e o Formiga. No setor de meio de campo, Falcão, o João Pedro e o GG. No setor de ataque, Labandeira, Anselmo Ramon e o Léo Pereira. Lembrando que pelo resultado construído na capital alagoana, a equipe do CRB joga pelo empate para ficar então com a vaga na próxima fase da competição. Quem avançar irá receber uma cota de R$3.475.000. Como forma de incentivo, o CRB já prometeu um bicho de 50% desse valor para os seus atletas. Para o Ceará, interessa somente a vitória por um placar mínimo para levar a decisão para os pênaltis ou então vencer no tempo normal pelo placar de 2 gols de diferença para ficar com a vaga. A equipe cearense que vem em outra fase, depois daquela que enfrentou, por exemplo, o CRB. Agora o time vem de 4 jogos sem perder, com 2 vitórias consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro e também um empate. O time que melhorou, inclusive, na tabela de classificação da 2ª divisão do Campeonato Nacional. O time do Ceará deve entrar em campo com Richard, o Jonathan ou o Matheus Felipe, Ramon Menezes, ex-CRB, o Davi e o Ricardo. E aí, o Raí Ramos, De Luca, Guilherme Castilho, o Recalde, Matheus Bahia, Eric e o Marcelo. Portanto, um time muito forte. A respeito desta partida, dessa semana tão decisiva e importante para o CRB, quem falou com a imprensa, respondendo aos colegas, foi o zagueiro Fábio Alemão. Sem dúvidas algumas, é a semana mais importante até agora no ano. A gente trabalhou forte para chegar a esses momentos preparado. E o principal é que a equipe está concentrada, está focada, vem de uma sequência muito boa. E a gente espera aí que a gente possa sair vitorioso nessas 2 partidas para dar sequência aí no ano. O que muda na preparação para um jogo contra um time que vocês enfrentaram já 2 vezes seguidas recentemente? Fica mais fácil por conhecer o adversário ou até mais difícil por eles também conhecerem bem o CRB? É fácil, né? Não vai ser, né? A gente sabe da capacidade, da qualidade do time deles, mas hoje em dia, com todos os acessos e os jogos que a gente consegue ver, praticamente a gente conhece todas as equipes, né? Mesmo enfrentando 2, 3 vezes, ou até mesmo uma vez, ou nem enfrentando, a gente tem muito acesso e a equipe da análise sempre tenta passar ao máximo para nós. Mas eu vejo que é um jogo decisivo, uma decisão, então a gente sabe que, indiferente de ter jogado ou não, eles conhecer ou não a nossa equipe, vai ser um jogo extremamente difícil na casa do adversário, mas a gente está preparado aí para sair com um excelente resultado. A pergunta do Guilherme Nobre, Gazeta News Esportes. Boa tarde, Alemão. Em termos de desgaste, o quanto isso pode interferir para o CRB, tendo em vista essa maratona em 3 competições? A gente acaba sempre falando, né, que se a gente quer mais folga, quer ter menos jogos, a gente sai da competição, né? A gente cai antes. Então, quanto mais jogos, isso é sinal que a gente está avançando, então isso é o principal. E eu encaro isso aí como oportunidades, né? Da mesma forma que pode bater o cansaço, a gente olhar pelo lado da oportunidade de estar disputando uma vaga na Copa do Brasil na próxima fase, poder estar disputando uma semifinal de Copa Nordeste, então o cansaço, o desgaste acaba ficando em segundo plano e principalmente aí é algo importante aí para a gente estar passando, então a gente vai com tudo aí para cima. Fábio Alemão, o que representa ter vantagem em uma partida decisiva? Nesse momento e com essa vantagem mínima que a gente tem, eu acho que a gente tem que olhar talvez lá nos últimos 5 minutos finais, dependendo da estratégia que a gente possa aderir naqueles minutos finais, porque durante o jogo nós temos que entrar forte, entrar para vencer, que se a gente vencendo a gente acaba com qualquer chance e também qualquer
possibilidade, né, de perder essa vantagem. Então, eu acho que isso aí não podemos levar em conta e não vamos levar em conta, né? Vamos entrar como se fosse 0-0 e buscar já sair com a vitória que nos garante na próxima fase. Fábio Alemão falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Confirmando, portanto, o CRB joga contra a equipe do Ceará nesta quinta-feira, 9h30 da noite, na cidade de Fortaleza, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil. Já a equipe do CSA segue treinando, visando o compromisso contra a equipe do São Bernardo. Equipe que vem muito bem na Série C do Campeonato Brasileiro, que tem inclusive o segundo melhor ataque da competição com 11 gols marcados. Vem de uma derrota para a equipe do Londrina, mas joga dentro de casa diante do CSA. O CSA que agora mudou a estratégia, além de ter dentro de casa o seu novo treinador trabalhando, fala também em contratações. E aí mudou o número, que seria de 2 jogadores anunciados, inclusive pelo próprio diretor de futebol, executivo de futebol, Rodrigo Pastana. Agora, o diretor de futebol, Luciano Lessa, informou que 4 jogadores serão contratados. É a equipe do CSA buscando o caminho da vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Precisa, porque agora ele tem 5 jogos realizados com apenas 3 pontos conquistados. De fato, precisa voltar a vencer nesta competição. Conquistar a sua primeira vitória, na verdade. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim deste vídeo. É importante para o crescimento do canal. Olha, não esquece de deixar o like, de fazer o teu comentário. Realmente repercussão muito bacana. Quero abraçar o Ricardo Cedrin, abraçar o Valdomiro, abraçar o Berg Holanda, enfim, muitos que estão participando através dos seus comentários também do nosso canal. Faça também o favor de compartilhar o link com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, faça a inscrição aqui no canal Orlando Batista. Valeu, então? Grande abraço para todos. Fiquem com Deus.